Muito bom dia Belém, bom dia Pará, bom dia Brasil, começando mais um Conexão Brasil aqui pela sua Agape Web Belém, nesta sexta-feira abençoada, 24 de setembro de 2021. Quero saudar a todos que estão aí nos assistindo pelo nosso aplicativo Agape Web, pelo nosso portal www.portal Agape Web Belém. E este programa está sendo gravado, está sendo editado para que futuramente estaremos jogando aí no nosso YouTube, nosso canal de YouTube, já tem vários programas, vários vídeos e também nas nossas redes sociais. Hoje é um programa especial, estamos recebendo aqui um grande amigo, um parlamentar, um líder aqui no estado do Pará, que é o nosso querido pastor e deputado Martinho Carmona, na qual eu quero ouvir o bom dia, a saudação para todos os ouvintes, aqueles que estão também nos assistindo pela Agape Web. Bom dia, Luiz Porto. É um prazer muito grande estar aqui na Web Agape para poder realmente conversar com você, com os seus milhares de telespectadores, aqueles que nos dão o privilégio da sua atenção. Pastor, o senhor tem uma história fantástica, não só como líder evangélico, como parlamentar. A Igreja do Evangelho Quadrangular, a gente pode hoje visualizar milhares de igrejas, não só no Brasil, como aqui em Belém do Pará. E fala um pouquinho da tua atuação como líder, junto com o pastor Josué Benson, nessa caminhada da Igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor Josué, ele é o fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular em muitos estados do Brasil e aqui no Pará também foi ele quem fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, lá pelo fim de 1973. E em 1974 eu entrei para a igreja também, ouvindo a sua pregação. O Arnaldo Carmona, o meu primo, já havia se convertido e ele me pregou o evangelho. Eu aceitei e ingressei não só na igreja, como posteriormente no ministério da igreja. E ao longo desses 40 e quase 48 anos, estamos ali lado a lado com o pastor Josué, fazendo realmente com uma equipe enorme de pastores. Hoje nós somos aproximadamente 5.000 pastores e pastoras. Então, somos uma igreja muito simples, uma igreja humilde, feita por pessoas realmente com muitas limitações. E por isso a grande estrela da igreja é o Senhor Jesus. Nós todos estamos ali como figurantes para cooperar com a missão que ele nos determinar. Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular, hoje ela possui aproximadamente 3.200 portas abertas. Estamos esperando que até o fim do ano a gente possa chegar às 3.500 portas abertas. Um dado importante é que nos 249 dias deste ano, nós tínhamos aberto 244 igrejas. Então, esse é um trabalho feito com muitas mãos em todo o estado do Pará. Há um crescimento vegetativo muito forte e a igreja continua marchando, avançando e proclamando o reino de Deus e suas verdades. Pastor, sabe que você tem sido um parlamentar que tem nos representado muito bem na Assembleia Legislativa por várias legislações. Me fala um pouquinho dos teus projetos, aquilo que você realmente... Nos últimos tempos, a gente até conversou acerca dessa lei em relação à conta da luz da igreja, a questão da pandemia em relação às igrejas. Você conseguiu justamente que a igreja fosse algo necessário durante a pandemia para que se tornassem abertas e fosse um pronto-socorro para aquelas pessoas que precisassem. Eu estou no meu 7º mandato. E ao longo desses quase 28 anos, 27 anos, nós temos centenas de leis que foram apresentadas por nós, o projeto. Mais recentemente, nós temos 3 leis que estão em pleno vigor ainda no fim do ano passado e no início desse ano. A que isenta as igrejas do pagamento do ICMS que incide sobre a conta de energia elétrica. Em resumo, isso dá um desconto de cerca de 33% na conta de energia elétrica. Então, uma igreja que pagava R$10.000 de energia elétrica
por mês, ela teve uma redução de R$ 3.333. E em todas elas, o desconto é o mesmo, 33%. Por que 33%? Porque o ICMS ele incide em cima de todos os outros custos e tributos. Então, são 33%. Essa foi uma lei que atingiu todas as igrejas, não apenas as evangélicas, e nem somente a quadrangular, mas todas as igrejas evangélicas, católicas e as demais denominações. Uma outra lei que está em vigor, e por falar, aliás, só para concluir, sim, o último levantamento, nesses últimos tempos agora, quase um ano, já foram economizados mais de 15 milhões que seriam pagos em ICMS da conta de energia, e as igrejas transformaram esses 15 milhões, muito provavelmente, na abertura de novas igrejas, no envio de novos missionários para o campo. Foram 15 milhões que ficaram à disposição das igrejas para a proclamação do Reino de Deus. A outra lei que eu destacaria com uma significativa relevância, e até porque ela está em pleno vigor, é aquela que trata da pandemia. Nós conseguimos, através do projeto de lei, mostrar que as igrejas são indispensáveis para o funcionamento da sociedade. Então, o projeto ele estabelece a essencialidade das igrejas. Uma sociedade não funciona bem sem as igrejas estarem atuando. Isso permitiu que ninguém pudesse fechar as igrejas, nem o governo do estado, nem o governo federal, nem o governo municipal. Então ninguém pode fechar as igrejas porque elas são essenciais. Mesmo no caso do lockdown, as igrejas estão agora numa categoria que são apenas 49 categorias que são tidas como essenciais, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, as farmácias, os hospitais e agora as igrejas, os supermercados, todas essas atividades que são tidas e havidas como essenciais para que a sociedade funcione, ela recebeu o mais novo membro deste grupo, são as igrejas. E com isso, os pastores que não estavam se esquivando do combate à pandemia, conseguiram fazer os seus trabalhos sem terem a força da lei para fechar as igrejas. Então, hoje, ninguém pode fechar as igrejas por força de lei. E mais recentemente, agora em março, nós aprovamos a criminalização da cristofobia. Ninguém pode mais ser discriminado porque é cristão. Ninguém pode mais ser ultrajado, sofrer bullying porque é cristão, porque é evangélico, porque é um crente. Então, antigamente, qualquer vizinho poderia apedrejar a igreja e ficava por isso mesmo. Hoje, qualquer pessoa que se levante contra a igreja, alguém que queira realmente agredir um templo ou discriminar um cristão, vai ter que responder a este crime. Então, hoje, assim como a homofobia é crime, a cristofobia também é crime. Se por um acaso um homossexual vier querer ridicularizar um cristão pelas suas convicções, pela sua tradição, por ser realmente um conservador que defende os princípios bíblicos da família, é claro que ele pode ser muito bem denunciado numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência e ele vai ter que responder por este crime, que é um crime denominado de cristofóbico. Então, não poderíamos deixar por menos. Se o segmento do homossexual, ele inventou a marmota da homofobia, o que é uma pura mentira, porque, na verdade, o cristão, ele ama o homossexual, não concorda com aquela prática. Certo. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, né? Mas abomina o pecado. É a mesma coisa. Amamos o homossexual, mas abominamos a prática do homossexualismo. Então, essas três, dentre muitas, são as que estão mais
recentemente transformadas em lei e estão em pleníssimo vigor. Pastor Martinho, somos a HP Belém. Recentemente o senhor fez aniversário, foi homenageado por tantas pessoas, pela família, pela liderança da Quadrangular, enfim, pela liderança evangélica num todo. E a HP Web não poderia ficar de fora dessa homenagem, dessa justa homenagem. A gente destacou 2 atividades suas como líder evangélico, como parlamentar. E hoje nós preparamos um quadro que, na verdade, é uma estreia. O senhor está tendo o prazer, e nós temos esse prazer de criar um novo quadro aqui na HP Web chamado Grandes Histórias. Então vai passar naquela tela ali, pastor, um pouquinho da sua vida, não falado por mim, pelo Valdemar, pela nossa equipe, mas pelas pessoas da sua família, pelos seus amigos que com você têm caminhado na liderança da Igreja Evangélica Quadrangular. E é uma honra para nós hoje te homenagear. Então, o nosso CEO, o nosso diretor-geral, o pastor Zé Luiz, ele vai abrir esse quadro te dando uma palavra e mais ou menos traduzindo para você a homenagem que você vai ter hoje aqui na HP Web. Olá, pastor e deputado Martinho Carmona. Eu sou o pastor José Luiz, CEO da HP Web, que é hoje uma das maiores plataformas digitais cristãs do Brasil. Queria dizer para você que você não veio aqui para uma entrevista, você veio fazer parte de um quadro da HP chamado Grandes Histórias. Nós vamos falar do homem, do pastor, do deputado Martinho Carmona. Fique à vontade, que Deus o abençoe, pastor. Nosso CEO, pastor Zé Luiz, dando essa palavra para você. Ontem, inclusive, ele fez aniversário. Fizemos uma justa homenagem a ele e queremos prestar uma justa homenagem para você. E aquele que poderia ser o primeiro a abrir esse quadro, não poderia ser ninguém do que esse que você vai ver na tela agora, pastor Josué Benson. Olha, é uma alegria, Carmona, poder estar conversando contigo hoje. Nós que caminhamos juntos aí há 46 anos, quase 47, você jovem e eu também, nesta igreja abençoada, para onde Jesus te chamou, e você tem exercido um ministério abençoado, desde o início, com aquela equipe de evangelização, trabalhando no Barreiro, trabalhando no acampamento, expulsando demônio, orando pelos doentes. E quando chegou as eleições de 94, até de início, você não estava muito interessado na política. Eu me lembro disso. Mas conversamos e daí para frente houve um avanço muito grande e hoje você é o deputado com o maior número de mandatos na Assembleia Legislativa, honrando o povo de Deus, honrando a igreja, nunca se omitindo. Isso que eu acho importante. O cristão tem que ter lado, tem que ter posição. Você nunca se omitiu nos momentos mais difíceis da Assembleia em dar o seu testemunho como servo de Deus. Por isso, nós estamos felizes por você e torcendo para que agora, o ano que vem é ano de eleição, e se você for concorrer, que seja o ápice, a maior eleição de todas da sua carreira. Eu torço por isso e vamos trabalhar por isso. E o meu desejo, que Deus continue te abençoando, você, sua família, esposa, filhos, netos, que tudo dê certo em todas as áreas, porque Deus é contigo. Pastor Josué, me fala um pouco dessa palavra dele para você, pastor. O pastor Josué é um ícone, né? É uma pessoa que realmente carimbou a história de todos nós. Não há um único cristão, sobretudo na Quadrangular, que não tenha realmente as impressões digitais do pastor Josué. Eu, na condição de discípulo dele, me sinto extremamente honrado de ouvir
ele falar a meu respeito, eu que tenho assim, a maior alegria, a maior honra de poder estar lado a lado, sempre sob o comando dele. Então é realmente uma honra. E continuamos juntos, continuamos com a mesma disposição, ele sempre nos entusiasmando. O pastor, ele já nasceu líder. O pastor Josué, ele tem todas as marcas de Cristo na sua vida, é um verdadeiro apóstolo. Então, eu me sinto feliz só por estar realmente acompanhando e tendo sobre mim a liderança dele. Agora vamos ver a palavra de um parlamentar, diz que de filho, né, de peixe, peixinho é. A palavra, pastor Paulo Bendison. Pessoas que impactam uma geração, que mudam a sua geração, são raras. Nós temos dados, estatísticas, estudos que apenas 5% da população acabam realmente transformando a sociedade onde vivem. Outros 10% acabam acompanhando e fazendo com que as ideias daqueles 5% sejam colocadas em prática. E o restante, os 85%, acabam acatando as ideias e vivendo conforme aquilo que está sendo orientado. Pastor Martinho Carmona faz parte desses 5%. Alguém que é empreendedor, que é jovem, uma mente brilhante, porque é usado pelo Espírito Santo de Deus, sempre orientado por Jesus em cada ação. Lembro-me de muitas das suas palavras, dos seus conselhos, de tudo aquilo que ele tem ensinado durante toda a sua vida ministerial e principalmente através do seu exemplo. Então, quero aqui deixar minha palavra de saudação, meus parabéns pela vida que Deus tem te proporcionado, meu amigo pastor Carmona. Pastor Paulo Bendison, parlamentar, deputado federal hoje em atividade, meu pastor. O pastor Paulo Bendison, como você bem falou, ele tem a genética dele oriunda do pastor Josué. E não poderia ser diferente. É uma pessoa muito preparada, um profundo conhecedor da palavra de Deus, um estudioso da palavra de Deus. Ele sempre é um mestre quando vai dar uma mensagem. Sempre aprendemos com ele. E vem se destacando de uma forma extraordinária como parlamentar. E como pastor, ele já provou e comprovou que, apesar de ser o sucessor do pastor Josué, ele tem realmente um ministério próprio. Deus lhe deu esse ministério. Não à toa, ele, como pastor do Maguari, de muitas outras igrejas, já apresentou muitos frutos. Então, forjado no Evangelho, ele também tem as marcas de Cristo e é uma das maiores autoridades do estado do Pará, um destaque extraordinário na Câmara Federal como deputado federal, e aqui no Pará mesmo é uma das maiores autoridades evangélicas e lideranças que nós tanto respeitamos. Pastor, a gente sabe que como líder evangélico é inegável, né? A sua ação, vice-presidente da igreja. Como parlamentar, você falou há pouco aí de várias leis que você tem beneficiado o povo paraense. Mas me falaram, Valdemar Júnior, que ele gosta de um futebolzinho, que gosta de jogar uma pelada. Mas, meu irmão, falaram para mim, eu não acreditei não, pastor. Eu tive que ver as imagens. Me falaram que o senhor fez um gol no Mangueirão, mas o senhor vai comentar daqui a pouquinho. Vamos ver esse golaço do pastor Martinho lá no estádio, né? Edgar Proença, não é isso? O Mangueirão, vamos lá.
isso, mano? Pastor, esse foi um golaço de pênalti, mas só... né? Não, na verdade, se você prestar bem atenção, não há paradinha. Não há paradinha? Não, eu venho no mesmo ritmo, só tá. que eu não deixo o goleiro perceber aonde eu vou dar e a inclinação na hora do chute é que faz com que o goleiro vá para um lado e demora para o outro. Esse pênalti, ele foi feito no Helder, que hoje é governador na ocasião, ele era prefeito de Ananindeua. E está jogando aí o executivo, a prefeitura de Ananindeua, contra a Câmara Municipal. Tá. E esse goleiro, ele é profissional, ele ia disputar o jogo que ia acontecer logo em seguida a este, certo, que era a grande decisão do campeonato de bairros de Ananindeua. Certo. Então eles trocaram, inclusive, o goleiro. Não teve jeito. Na tentativa de pegar o pênalti, colocaram um goleiro profissional, o que para mim é muito melhor quando é profissional, porque o impulso dele não dá a condição dele retornar. Você vê que quando ele camba para um lado, ele não tem como, porque é muito rápido. Preste atenção, observe que não tem paradinha. Eu venho no mesmo ritmo e na hora eu faço que vou chutar na direita dele, certo, e com o rosto do pé meio que de trivela, olha aí, eu coloco lá na onde a coruja dorme. olha lá, vê que não tem Olha paradinha. Eu venho ali, ele não sabe o que é que eu vou fazer. Olha aí. Quando ele... Tentou ir, não tem mais tempo pra ele. Parece que eu brinquei com ele aquela brincadeira de criança, estátua. Ele... ele congelou. Meu pastor, vamos dar sequência, prepare suas emoções, porque agora a gente vai mexer no teu motivo, nas tuas emoções. Vamos passar aqui algumas fotos, não é? E você vai poder falar um pouquinho sobre cada foto, comentar um pouquinho sobre cada foto. Bom, primeiro tinha que ser com ela, né, meu pastor? É verdade. Sua querida mãe, Aide Carmona. Isso. Aí a nossa mãe era a nossa matriarca, era a grande liderança da nossa família e sempre foi uma inspiração para todos nós, os 6 filhos dela. Então a mamãe, ela sempre foi muito firme, uma mulher de muito pulso. Nós fomos muito influenciados por ela, porque ela era uma mulher muito determinada. Você falou em filhos, os irmãos. Também temos aí, né, a foto também, para que você possa comentar sobre os seus irmãos, aqueles que... né? Lamentavelmente, nós já perdemos uma irmã, que certo, foi a Fátima. E aí nessa foto eu tenho o meu irmão, que é o que eu mais gosto, é o Antônio. Olha aí, doutor Antônio Tadeu Campos Carmona, grande anestesista. Isso. E uma história brilhante na medicina. Depois a Sandra, que é muito apegada a mim. A Ângela, que é realmente o meu amor. E a Graça, que é a nossa primogênita. Ela que sempre cuidou muito de mim. Então, nós temos uma relação assim, muito forte, de muita amizade. E os amo intensamente. Agora os filhos, né, meu pastor? Falar dos seus filhos. Aí já... Esses meninos aí que são uma bênção na sua vida, com certeza. É verdade. Tem lá o Júnior, nosso primogênito, um garoto extraordinário. É difícil até nominar, de tanto respeito e obediência. Vem o Diego, o Israel e o Eduardo. São 4 homens, são 4 amigos, 4 companheiros. Eu fico muito feliz de ter casado com 22 anos de idade. Certo. Quer dizer, eu com 22 anos casei, com 2 anos nasceu o Júnior. Então hoje eu tenho condições de desfrutar muito da companhia deles. Certo. Eu poderia até dizer, brincando, que são como que meus irmãos mais novos, porque têm maturidade, têm cabeça para discutir qualquer assunto, tem conteúdo e tem um compromisso com Deus, que é o fundamental e o mais importante. Bom, representando todos eles, não poderemos deixar de
trazer ao Senhor uma palavra representando a família. E melhor do que ninguém, a sua querida esposa, a pastora Rai Carmona. Estou aqui agora para falar para vocês de alguém tremendamente especial na nossa vida. Alguém que Deus me deu de presente para conviver, para amar, para desfrutar e para criar uma grande família. Uma família que hoje tem netos, noras, já somos 15. De nós dois, hoje somos 15. Temos durante esses anos todos vivido, aprendendo, lutando e agradecendo a Deus por todas as vitórias. As lutas foram muitas, sim, mas as vitórias são tremendas. No decorrer desses anos, a coisa mais especial que eu pude ter a oportunidade de ver, conviver e testemunhar na vida do pastor Carmona foi a sua grande generosidade. Entre outras tantas e tantas qualidades, a generosidade, para mim, é tremendamente especial. O amor que ele tem pelas pessoas, o carinho com que ele se preocupa com as pessoas. Não passa ninguém sem uma resposta, não passa ninguém sem que ele lute para ajudar, qualquer que seja a sua luta, qualquer que seja a sua dificuldade, ele está ali, tentando. E quando não tem condições de atender, eu vejo que ele fica muito triste por não ter conseguido. E graças a Deus, muitas das vezes ele consegue. Bem, falar da pastora Rai, pastor Martinho. Nós nos conhecemos quando ela tinha 15 anos e eu tinha 16 anos. Namoramos 6 anos e estamos casados há 43 anos. Eu acho que só esses números já dizem tudo. Eu sempre estimulo que o homem case entre 22 a 25 anos. E se alguém me disser, mas ainda não está formado, ainda não tem uma casa, ainda não tem um emprego, se olha, te associa a uma mulher, àquela que tu realmente ames e que vai construir contigo, porque as pessoas vão se moldando uma a outra, ninguém está pronto. Ninguém espere que um dia um casamento já esteja completamente acabado. Não. O casamento, os relacionamentos de amizade, qualquer que seja ele, uma sociedade, você vai ter que dar a vida inteira manutenção para ele. Você acaba de construir uma casa, não demora, tem uma infiltração, tem uma goteira, tudo na vida precisa de manutenção. Então, eu e a Rai começamos do zero, eu nem sequer emprego tinha, nem formação, nem nada, mas já tinha responsabilidade. E a partir daí construímos tudo juntos, fomos construindo. Muita dificuldade, mas são as dificuldades que nos dão a oportunidade de explorar o nosso potencial. Sem dificuldade você não explora os dons que Deus te deu. Não à toa a borboleta só voa se ela fizer esforço para sair do casulo. Se você ajudar uma largata e quebrar o casulo, ela vai se transformar numa borboleta, mas não vai voar. Então, ninguém estranhe, nem reclame de dificuldades, porque a dificuldade só te dá a oportunidade de mostrar os talentos e os dons que Deus depositou na tua vida para serem utilizados. Então, a Rai, verdadeiramente, não só a minha metade, como nós dois somos uma só pessoa. Estamos juntos e vivemos fase espetacular. Aos 43 anos de casado, vivemos, nesses últimos 15 anos, os melhores 15 anos da nossa vida, da nossa família. Então, à medida que o tempo passa, você vai se corrigindo, você vai se adequando, cada um vai melhorando e o relacionamento fica extremamente saudável, agradável. E o tempo todo estamos brincando, o tempo todo rindo. É claro que tem aquele momento da seriedade, mas mesmo com atitudes sérias, o bom humor prevalece. Pastor, nós vamos fechar com chave de ouro. Gostaria que a nossa equipe colocasse, porque você falou do pastor José Bentes, mas tem o pastor que é o grande líder da Quadrangular, né? E nós vamos com uma sequência agora de grandes amigos seus de ministério. A gente preparou um vídeo para que você possa acompanhar
Eles vão representar todos aqueles que de fato representam a Igreja do Evangelho Quadrangular, não só em Belém como no Pará. Ali está o nosso presidente, né, nacional do Evangelho Quadrangular, depois você comenta sobre ele. E agora nós vamos preparar um vídeo especial com os teus amigos de ministério, dando uma palavra representando todos aqueles que representam a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no estado do Pará. Ter uma grande história de vida para contar é para poucos. São pessoas normalmente de uma fé inabalável, que Deus separa para ser moldado e o transforma em um grande guerreiro. É guerreiro? Sim, mas não para lutar ou machucar alguém. Não é nada disso. É para estar à frente de grandes desafios e só um verdadeiro guerreiro não recua. Um guerreiro para guardar e para proteger os mais fracos. Guerreiro que vai em busca de vitórias, não para si, mas para o seu povo. Pastor Martinho Carmona, você é assim, um guerreiro. Que nunca abandona os seus e sempre tem uma palavra de conforto e fé. Destemido e firme na hora de defender e proteger os interesses do nosso povo. Valente e corajoso. Se for necessário, entra no campo de batalha. Pastor Martinho Carmona, para todos nós, o Senhor é o nosso guerreiro da fé. O senhor fala dessa turma aí, querida. Rapaz, eu sou absurdamente suspeito para falar, porque amo cada um dos que falou como a mim mesmo. São pessoas realmente que dão aquela promessa de Jesus, né? Vida com abundância é ter cada um deles como amigo. São pessoas de uma lealdade, de uma consideração, um carinho. Eu me sinto eterno devedor de cada um deles. Meu pastor, essa foi uma homenagem aqui da nossa Agape Web. Nós, justamente com a nossa produção, o Valdemar Júnior, o pastor Zé Luiz, toda a nossa equipe, queríamos prestigiá-la com este quadro, que o senhor está estreando grandes histórias. E creio muito que tudo que foi falado, que foi testemunhado, é muito pouco diante daquilo que você ainda vai fazer como parlamentar e como líder evangélico. Olha, Luiz Porto, Valdemar, vocês foram extremamente generosos comigo e fiquei muito feliz e surpreso no melhor dos sentidos. Eu realmente não imaginava que ouviria tantas pessoas amadas por mim falando a meu respeito e de uma forma tão generosa que só posso agradecer a vocês esse momento que me deixou extremamente feliz. Muito obrigado. Acho que agradecemos, pastor. A gente sabe que a sua agenda é corrida, por ter separado esse tempo para estar conosco aqui e receber essa justa homenagem. Nós já nos conhecemos há muito tempo, sabemos da sua lealdade em relação àquilo que você pretende fazer para o povo, não só em relação como parlamentar, como líder da Igreja do Evangelho Quadrangular. Queria que o senhor deixasse uma palavra final para todos os nossos internautas da Agape Web. Olha, eu tenho uma extraordinária expectativa com a Web Agape. Creio que esse é um trabalho que, como todo grande trabalho, começa com muitos desafios, exatamente para que eles sejam superados. Quero parabenizar, realmente acho que, à medida em que esse trabalho for se consolidando, as pessoas vão começar a perceber a sua importância, o seu alcance, e eu rogo a Deus que realmente lhes dê pleno êxito nessa jornada. Deveria dizer para vocês que os desafios, quanto maiores, eles apenas anunciam que a vitória vai ser imensa, vai ser grande. Não desistam, superem todos os obstáculos, superem até em alguns momentos a própria incredulidade que é própria de quem está à frente do combate. Tem horas que dá vontade de desistir, mas Deus é com vocês. E eu tenho certeza que a Web Agape pode se tornar numa grande alavanca de divulgação, uma vez que a gente não conta com a imprensa regular, né?
os grandes sistemas de comunicações, eles estão fechados tão somente por seus interesses ideológicos e comerciais. E lamentamos porque o comunismo está avançando e tomando conta de uma forma muito sutil desses veículos de comunicações que agridem a família, agridem realmente a nossa pátria, a nossa liberdade. E parabéns, porque temos uma ferramenta que pode auxiliar muito na divulgação das verdades e da própria palavra de Deus. Parabéns, Obrigado, Porto, Valdemar e toda a equipe que forma a Web Ágape. Então esse foi o quadro Grandes Histórias, que o nosso querido pastor e deputado Martinho Carmona. Te volta em outra oportunidade. Deus abençoe. Um grande abraço.